nesta noite a palavra do Senhor. Obrigado, meu irmão querido. Graça e paz a todos. Alegria, compartilhamos essa alegria com você também que nos assiste nesse momento, através da transmissão. Aos visitantes queridos que no momento pós-bênção apostólica estaremos fazendo uma referência a você aqui presente, e sua presença muito nos alegra. Meus queridos, convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos que vão do 1 até o 10. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira. Capítulo 1, versículos do 1 ao 10. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanham com um olhar sobre o texto. O texto também vai ser projetado aqui, para que os irmãos possam também acompanhar, se não tiverem encontrado já o texto aí na sua Bíblia. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 1 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Vamos ler comigo o versículo 2 juntos, meus amados irmãos. Você pode ler comigo, dizendo assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Nessa noite, meus irmãos, eu quero começar essa mensagem fazendo um desafio a cada um de nós, para imaginarmos se você fizesse parte dessa igreja em Tessalônica, essa igreja nascente, exatamente no período que Paulo escreveu esta carta. Ele poderia fazer essa afirmação? Ele poderia dar graças a Deus pela sua vida, por todos? Ou você seria uma exceção que ele ia registrar o seu nome, que infelizmente não tinha como dar graças pela sua vida? Outra coisa que eu quero nos levar a pensar nessa noite: você era presente nas atividades da igreja a tal ponto dele decorar todos os nomes daqueles irmãos, a ponto dele dizer, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar? Será que o apóstolo Paulo ia decorar o seu nome por você ser tão íntimo e presente na atividade daquela igreja? Com essas duas perguntas em mente, meus irmãos, que ele ia agradecer a Deus pela sua vida, por você ser uma bênção na igreja, e você era tão frequente nos trabalhos que ele decorou o seu nome. Toda vez que ele ia orar, ele colocava o seu nome diante de Deus em suas orações. Depois então de sair da Macedônia, de Tessalônica, e voltar aqui para a igreja de Caicó, meus irmãos,
Lembre-se do contexto dessa carta, que Paulo abre a igreja ali em Tessalônica, depois de uma visão de noite de que ele tinha que passar para a Macedônia, e chegando ali na Macedônia, ele escolhe a capital daquela província chamada Tessalônica, e ali abre esse trabalho. Ele passa exatamente ali 3 meses, pregou 3 vezes nas sinagogas. Foi um pouco tempo para ele decorar o nome de todas aquelas pessoas, mas eles eram presentes, eles eram uma bênção na vida da igreja, a tal ponto que ele decorou nome por nome, e os seus nomes sempre estavam em suas orações. Esse pastor amado, depois de sair daquela igreja, ele pôde escrever a primeira carta que temos do Novo Testamento, quer dizer, a mais antiga que temos, agradecendo por todos os irmãos daquela igreja, porque todos aqueles irmãos deixaram uma lembrança maravilhosa na mente daquele apóstolo, daquele pastor. Que lembranças terão nossos filhos de nós? Que lembranças terão os novos daqueles que fazem parte dessa igreja? O que ficará na lembrança deles será de uma pessoa educada, gentil, amorosa, carinhosa, submissa, que ama o Senhor, prega o Evangelho, se preocupa com os necessitados, ou de uma pessoa egoísta, de uma pessoa com desejo de proeminência, que não aceita outra coisa a não ser a prevalência da sua própria vontade. Olhando então para esse cenário desta igreja, meus irmãos, que tanto nos inspira a querer ser como esses irmãos amados, que eu acredito que só perde para os de Bereia, que a Bíblia diz que os bereanos tinham uma particularidade. O apóstolo pregava, eles chegavam em casa e ia conferir para ver se era verdade o que ele estava dizendo. Mas é uma igreja de fato, meus irmãos, cheia do poder de Deus. A palavra do Senhor fala em dínamos, poder do Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas. Nós devemos ser pessoas, meus irmãos, cheias de amor, cheias do poder de Deus, cheias da graça de Deus, cheias de bondade, cheias do espírito voluntários, cheios de amor para dar a cada um que precisa quando chega a nosso lado. Esses irmãos estão aproveitando essa grande oportunidade. Assim como não aproveitou na parábola da vinha, aquela videira plantada em uma horta especial, e quando o Senhor chegou para pegar uva, não encontrou nenhuma. E então ele disse: eu vou arrancar. Mas o dono da vinha disse: espere mais 1 ano, e se eu voltar e não tiver produzido nada, então você arranca, porque está ocupando lugar e tirando lugar de outra, e não está produzindo para a glória de Deus. Sou uma videira produtiva na casa do Senhor? Tenho feito a diferença na igreja onde estou? A minha vida será exemplo a ser imitado, como ele diz que eles imitavam o seu procedimento? São todas essas as perguntas que brotam desse texto maravilhoso, cheio, colorido, cheio de amor, de um coração de um pastor grato, porque passou pelaquela igreja, e o que ficou na sua mente foram de pessoas empenhadas no Evangelho, pessoas que amam o Senhor, pessoas que de fato devem ser lembrados para todo sempre. Acompanhe comigo então, meus amados irmãos, porque o apóstolo Paulo então marca ou destaca as marcas dessa igreja como uma igreja extremamente abençoada. A primeira coisa que eu quero destacar é porque era uma igreja de um povo escolhido. O versículo 4 ele diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Aqui começa, meus irmãos, ele deixando bem claro que nós temos sido amados. Você e eu temos sido amados por Deus. Deus tem nos amado. Deus tem compreendido as minhas fraquezas. Deus tem me dado sempre uma nova chance quando eu não consigo fazer a sua vontade como deveria. E Ele, no seu amor infinito e gracioso, tem sempre nos dado oportunidade. A pergunta é: temos amado como o Senhor nos amou? Temos tido a mesma compreensão com os outros? Temos tratado os outros da mesma forma que Deus tem nos tratado? Onde a Bíblia afirma com clareza: se não fossem as suas misericórdias, nós seríamos consumidos, nós não estaríamos aqui.
Mas o Senhor, pela sua graça, coloca eu e você aqui nesta noite para provar que Ele tem nos amado e que Ele continua confiando pela sua bondade, que amanhã eu possa ser uma pessoa melhor. Não pense, meus irmãos, que você já é o que Deus espera que você seja. Sempre esteja pronto para mudar, para crescer como pessoa, crescer como irmão, crescer como cristão, crescer como alguém que foi resgatado do império das trevas e foi colocado na sua maravilhosa luz para produzir frutos dignos de arrependimento, que glorifique o nome santo do Senhor, que tanto fez por nós, ao ponto de dar a própria vida para nos livrar do cativeiro de Satanás e das chamas do inferno. A palavra igreja é eclesia, significa aqueles que foram tirados de fora. A igreja dos eleitos nós fomos tirados do mundo e separados para fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença aqui, meus irmãos. Essas crianças pequenas, ao olhar para nós, devem ver em nós exemplos a serem seguidos. Esposos carinhosos, esposas carinhosos, idosos carinhosos, crianças educadas, jovens não orgulhosos. É isso que Deus espera de nós. Se você não está sendo isso, é hora de você se esforçar e ser uma pessoa melhor, para ser lembrado, meus irmãos, como alguém que mudou a história da sua geração, alguém que fez algo que mudou. Nós precisamos, meus irmãos, sim, de fato, saber que somos escolhidos para sermos diferentes. Povo escolhido, separado, propriedade exclusiva de Deus, para fazer diferença em uma geração perversa. E se eu não estou fazendo a diferença, há algo muito diferente na minha vida e que precisa ser mudado. Observe, meus amados irmãos, que essa igreja de um povo vivo, escolhido, não é uma organização, é um organismo vivo. É um organismo composto por membros que são pessoas, onde a cabeça é o próprio Cristo. Nós não somos uma organização, não somos uma associação. Nós somos uma igreja que é viva, que se preocupa com a dor do outro, mede as palavras para não ferir, tem paciência para ouvir, contribui porque quer ver a diferença na vida da geração que está chegando. Eu fico imaginando quantas pessoas investiram na minha vida para que eu estivesse aqui. Quantas pessoas. Mas um dia eu cheguei aqui, e aí eu me acomodo, e agora me tranco dentro de mim mesmo, do meu egoísmo, e deixo de fazer o que precisa ser feito na vida do outro, para que chegue e tenha a vida transformada também. Às vezes, meus irmãos, nós investimos recursos para converter uma alma do inferno para o céu, e ele vem para a igreja, e por falta de sabedoria ou esforço para se transformar na pessoa que precisa ser, nós afastamos essas pessoas e elas nunca mais voltam. Eu não consigo imaginar um crente que torça para um irmão sair da igreja. Eu não consigo. Porque aquela pessoa que teve uma experiência com Deus fará de tudo para que essa pessoa nunca saia de perto de nós. E para isso faremos qualquer coisa, meus irmãos. Amaremos, investiremos, acompanharemos, mas para que nada os tire da presença de Deus e da comunhão da igreja do Senhor. Eles foram chamados pela graça de Deus, pura graça. O texto de Efésios diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Tem alguma coisa que Deus pode te repreender nessa noite? Temos nos colocado de forma repreensível diante de Deus? Se isso está acontecendo, você não foi chamado para isso. Deus nos elegeu para sermos irrepreensíveis e em amor.
viver uma vida que agrada a Ele. Precisamos sermos melhores esposos, melhores esposas, melhores filhos, melhores crentes, melhores líderes, e sempre buscando no poder de Deus uma vida que agrada ao Senhor, através da manifestação do seu amor e do seu Espírito que opera em nós. Então, meus amados, embora ainda moremos neste mundo, nós não somos dele, nós somos diferentes deles. Nós temos uma ética cristã, uma ética de Cristo, que não buscamos os nossos próprios interesses, mas o interesse do outro. Não é o que é melhor para mim, é o que é melhor para o meu irmão. Se todo mundo fizer isso, seremos uma igreja muito feliz, seremos uma igreja muito abençoada, e que seremos lembrados exatamente como somos, pessoas que amam a Deus e ao seu próximo, e que fazem tudo para produzir a paz e a harmonia e o crescimento do corpo do Senhor. Então esses santos viviam ali em Tessalônica, mas eles habitavam em Cristo, habitando ricamente em Cristo Jesus. A nossa habitação é no Senhor. Nós habitamos em Cristo e somos motivados a refletir a imagem de Jesus, que é o homem perfeito. Jesus é o humano perfeito. E quando você não é humano, você é um desumano. A única coisa que nos faz mais parecido com Jesus é buscar na humanidade perfeita de Deus o referencial para as nossas vidas. Você tem parecido com Cristo? Alguém, quando olha para você, identifica você como um pequeno Cristo? Cristão? Um cristiano? Deve ser a nossa meta, deve ser a meta de todos nós. Deus enviou Paulo e Silas ali para Tessalônica, a palavra de Deus chegou, eles creram, eles foram salvos, e agora começam a demonstrar na igreja a evidência da sua salvação. Ele diz: meus irmãos, eu reconheço que vocês são eleitos de Deus, por causa da maneira que vocês vivem. A maneira de vocês viverem refletem um povo separado, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que é diferente de todos aqueles que ainda não chegaram aqui nesse lugar. Isso apenas, meus irmãos, em 3 meses. Agora, eu olho para mim e me vergonho, e você olhe para você o tempo que já passou nessa igreja, e deveria corar de vergonha de não ser ainda alguém que Deus olha para você e diz: esse é meu filho, ele é minha cara. Nós devíamos corar de vergonha do tempo da oportunidade que já foi nos dado para mudarmos, e continuamos com a nossa maneira rude de viver, a nossa maneira egoísta de viver, quando Deus nos oferece a oportunidade de sermos pessoas completamente diferentes. Mas ainda, meus irmãos, ele identifica essa eleição pela operosidade da fé daqueles irmãos. Essa salvação que diz respeito ao Pai, diz respeito ao Espírito e diz respeito ao Filho, agora é manifestada através de uma obra de operosidade de fé. Uma fé operosa, não é uma fé de língua, de boca, de lábios. É uma fé manifestada visivelmente no meio da igreja. Como diz Tiago: você diz que tem fé? Então mostra as suas obras. Mostra que você tem fé. Porque dizer que tem fé é uma coisa, e manifestar é outra coisa bastante diferente. E aí, meus irmãos, através dessa fé operosa, se manifestava em um trabalho em amor. Eles começam a realizar a obra, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que não havia necessidade dele acrescentar coisa alguma, porque esses próprios irmãos supriam a carência da igreja, através de uma repercussão benéfica dos ensinos da palavra de Deus. Daqui para nós, meus irmãos, você se vê com uma pessoa que levanta mais os irmãos ou que derruba mais ele? Nós precisamos fazer essa reflexão, porque tem irmãos que não adotaram o martelo, adotaram o machado.
é derrubando. O irmão está bonito, a árvore está bonita lá, e está bonita demais. Tá. Já dizia um ditado lá no exército que prego que se destaca leva martelada na cabeça. Às vezes, meus irmãos, você adotou o machado como prática e não o martelo que despedaça a penha, que prega. É por isso que a palavra é pregar. Pregar. Nós precisamos adotar a postura correta como homens e mulheres de Deus, de sermos aquele que levanta o caído e não derruba o que está em pé. Muitas vezes, no egoísmo tão profundo, não percebemos que tem pessoas que estão fragilizadas emocionalmente, estão desgastadas pelo trabalho intenso que vem fazendo para poder trazer mantimento para a sua própria casa, estão extremamente fragilizados. Mas eu não considero nada disso. Quando vejo que ele está bem, uma machadada se não derruba, pelo menos abala. Esses irmãos, cheios de amor e cheios de dedicação, com paciência e perseverança, porque estão esperando a vinda do Senhor. A epístola de Paulo aos Tessalonicenses começa a esboçar a teologia da parousia, da vinda do Senhor Jesus. Aqueles irmãos não entravam em desespero, eles esperavam. Quando eles estavam em lutas, eles esperavam que o Senhor viesse para levá-los e tirá-los daquela situação. É certo que ele não veio na sua época e ainda não veio na nossa, mas a qualquer momento ele pode voltar. Se ele voltasse hoje, como estava o seu humor? Um coração grato ou mal-humorado? Gente, se esforce para estar sempre feliz, porque ele pode voltar a qualquer momento. Vai ver que ele chega, você está com o coração cheio de ódio pelo irmão. Não precisa exagerar como o irmão que disse que tomava banho de roupa com medo de Jesus voltar e ele ser levado nu. E ele disse, será um desastre, todo mundo olhando e eu subindo pelado. Não precisa pensar assim. Mas precisa pensar que devemos estar sempre preparados, porque ele pode voltar a qualquer momento. E quando ele voltar, ele tem que eu ser encontrado como digno de um filho de Deus, que foi regenerado pelo seu amor e pela sua bondade, pelo preço de morte na cruz, de estar esperando o Senhor com confiança e alegria no coração, de que os nossos problemas podem sumir num piscar de olhos. E se ele ainda não voltou fisicamente, quantas vezes ele não já voltou na sua vida para resolver aquilo que você não dava conta de fazer? Quantas vezes ele não já entrou aqui? E quantas vidas estavam aflitas e ele acalmou o coração? A sua presença é uma prova viva que ele está no meio de nós, transformando corações daqueles que aprenderam a amá-lo e são humildes o suficiente para saber que precisa crescer muito para encontrar, na verdade, a varonilidade perfeita. Não que o perfeito é sem defeito, mas perfeito é feito por completo. E cada um de nós temos uma estatura daquilo que Deus espera que alcancemos. Meus amados, eu ainda quero, no segundo ponto, mostrar que a gratidão de Paulo por esses irmãos amados era porque eles eram um povo exemplar. O versículo do 6 ao 7 diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. A igreja presbiteriana é um modelo para Caicó? Quando alguém fala em crente, as pessoas pensam em nós? Quando você é citado lá no mercado, lá na loja de roupa, lá no mercado, que é um crente da igreja, como é que essas pessoas o enxergam? Isso tem tudo a ver, meus irmãos. Isso tem tudo a ver. É por isso que eu comecei dizendo, será que o apóstolo Paulo escreveria, se fosse você estando lá, se você estivesse lá na igreja, que agradecia a Deus pela sua vida?
Ou ele escreveria como em outras cartas, fazendo destaques lá de pessoas que eram uma verdadeira pedra na vida do seu ministério? Ou faria como fez com Sintique e a sua amiga fiel, que eram pessoas extremamente difíceis, e ele teve que relatá-las? Evódia e Sintique. Será que vocês seriam esse registro vergonhoso para toda a história? Ou estaria no registro daqueles que ele olhou e deu graça pela sua vida? Essa é uma palavra para mim, essa é uma palavra para todos nós, porque estamos tendo a maior oportunidade de toda a história. Está vivo para ter a oportunidade de mudar. Os que morreram já não desfrutam mais dessa bênção. É maravilhoso ouvir que eles se tornaram imitadores. Eles imitavam. O pastor vai à igreja sempre, eles iam também. O pastor ia pregar, eles iam também. E depois começaram a um processo de mímica. Mimique, a palavra no grego, de mímica. Eles iam imitando, de maneira que a igreja toda era envolvida. Por que não imitamos isso? Você imita o irmão que não vem para a igreja, ou você imita o irmão que vem para a igreja? Essa é uma boa pergunta para fazer. Porque aqui está falando que eles imitavam o padrão estabelecido por Deus, e por causa disso era uma igreja abençoada. É interessante que a juventude de hoje no mundo imita tudo que tem lá. Se alguém faz o cabelo de pica-pau, eu mesmo sou do tempo ainda daquele corte belíssimo era o jogador de futebol, que ainda é do tempo do Adriel, não sei se é do tempo do Adriel, era o Ronaldo, que aquilo foi um negócio terrível, só era uma croa. Eu não estou dizendo isso, meu irmão, porque não tem um cabelo. O problema não é esse. O problema é que aquele modelo do Cascão, na verdade, foi imitado. Lembro-me ainda uma senhora que pela primeira vez que engravidou, resolveu fazer o modelite com a barriga de fora. E como Caicó é a capital internacional do fim do mundo, eu cheguei no Banco do Brasil, lá estava uma mulher com a barriga maior do que ela de fora. Eu tive um susto, meu irmão. Eu nunca tinha visto uma barriga parecia que explodia. Agora, por que imitamos essas coisas? E não imitamos, de fato, o que vale a pena e que vai mudar a nossa vida? Por que não imitamos aquilo que tem o potencial de transformação? E imitamos aquilo que, na verdade, só gera uma degradação? Não era o caso desses irmãos. Paulo aprendeu a imitar a Jesus, e os irmãos aprenderam a imitar a Paulo, e eles se tornaram modelos para os outros. Quer dizer, os outros começaram a imitar a esses irmãos. Isso tudo produziu um efeito fluorescente, cheio de cores, que o apóstolo Paulo disse: eu não canso de dar graças a Deus por todos vós. E todas as vezes que eu inclino meu joelho para orar, eu coloco o nome de cada um nas minhas orações. Então, meus amados, nós precisamos, a partir de agora, de ouvir essa palavra exortativa do Senhor, a nos esforçar para imitar as coisas boas, o jeito educado de ser, o jeito de falar, o jeito de se comportar, o jeito de frequentar, o jeito de evangelizar. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso é muito importante. Às vezes eu fico entristecido quando eu vejo as pessoas imitando o que se tem de pior e deixando de imitar coisas tão boas, que tem um potencial tão grande de fazer a diferença. Agora nós tivemos um gesto do ofertório. Imite esses irmãos, a igreja vai se transformar, meus irmãos. Temos planos maravilhosos, temos carências imensas para atender. Pessoas que estão indo dormir hoje sem comer, porque não tem comida na casa.
E nós queremos ajudar essas pessoas, mas nós não podemos, nós não temos recursos suficientes para isso. Mas quando a igreja imita o que é para ser imitado, ela não só atende a sua comunidade, mas ela manda para outras comunidades, como recebemos de igrejas ricas do nosso país, doações de cestas básicas aqui para a cidade de Caicó e outras regiões do país, porque irmãos resolveram imitar o que é bom, imitar o que faz a diferença na vida da comunidade e na vida das pessoas que precisam disso. E ainda por fim, eu vou fazer em 4, Thaís, hoje, viu? Eles eram um povo entusiasmado. Eu gosto dessa palavra entusiasmada porque vem do texto enteos, em Deus, enteos. Eu gosto disso. Eu gosto de ver um povo entusiasmado, um povo animado, um povo que só acredita em coisa boa, só coisa boa na sua vida, meu irmão. O que não presta não serve para você. É um povo que não olha para os problemas, olham para a solução. Aonde as pessoas só vê problema, ele vê oportunidade. É um povo entusiasmado. Havia perseguição, havia tribulação, mas eles estavam agradecidos, porque na tribulação havia oportunidade de crescer e de se desenvolver ainda mais. Um povo entusiasmado, ele reage assim. Não fica olhando para baixo, eles olham para frente. Eles olham para o alto, de onde vem o socorro, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É para lá que eu olho. É para lá que eu olho. Se eu ficasse olhando para as misérias da minha vida, eu seria o pior dos miseráveis. Eu não quero ficar me espelhando no fracassado, eu quero me espelhar no vencedor. Eu não quero imitar o fracasso, eu quero imitar a vitória. Pare de imitar o que não presta. Imite aquilo que é coisa boa. Pare de ficar pensando no seu passado, olhe para o futuro. Pare de lembrar das suas dores, olhe para as suas alegrias. Assim como Jeremias, num estado de calamidade, quando os muros estavam em ruína, as portas estavam queimadas, ele olhou para aquele cenário, era o profeta chorão, mas ele tem uma lucidez de espírito e ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Pense no que te anima, esqueça o que te derruba, inclusive de pessoas. Inclusive de pessoas. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Os irmãos sabiam de tudo, mas não era de fofoca não, era do Evangelho. Era nas boas novas do Evangelho. Eles sabiam que Cristo tinha morrido por ele. Eles sabiam que Cristo tinha ressuscitado. Eles sabiam que a operosidade da fé se manifestava cada dia no meio daquela igreja. E aquelas pessoas que eram uma parte judaica, outra parte era helênica. E a igreja foi desenvolvendo de uma forma maravilhosa, meus irmãos, servindo de testemunho e glorificando a Deus. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. A palavra, a propagação da palavra de Deus. O apóstolo pregava e eles levavam a palavra para as outras pessoas, repercutindo. Hoje seria como se fosse um enganjamento numa rede social. Aqueles irmãos estavam enganjados em levar aquela mensagem para outras pessoas, para que eles escutassem também e pudessem experimentar o que Deus fez na vida deles. Diga para as pessoas o que Deus fez por você. Diga que Ele te libertou. Diga que você vivia depressiva, mas o Senhor, pela sua graça, te levantou do meio da escuridão. E o Senhor lhe apontou uma luz de esperança. E você agora começou a reagir. E passou e deixou de acreditar que você não tinha cura. E agora você se apossou dessa vitória. E agora você é uma nova pessoa. Que a sua preocupação é propagar o Evangelho a todas as pessoas que cheguem perto de você. Essa é uma igreja abençoada. E agora eu quero realmente terminar dizendo que era um povo esperançoso. E nós vemos no 9 e no 10. Pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro,
e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Era um povo esperançoso. Eles esperavam a volta do Senhor Jesus. Queridos, o que muda a nossa vida para melhor não é o nosso passado e nem o nosso presente, é o nosso futuro. A esperança de que Jesus vai voltar muda o seu estado de espírito hoje. Você está desesperado, mas você diz: é por pouco tempo. Ele está voltando, Miguel. Ele está voltando. Ele está contando as minhas lágrimas nos odres. E quando cair a última lágrima, Ele vai dizer: chegou o fim do teu sofrimento. Eu estou chegando. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Venha me livrar desta angústia. Venha me tirar dessa solidão. E Ele vem, meus irmãos, e nessa perspectiva nós vamos nos amadurecendo e tendo paciência e na esperança sendo renovado a cada manhã nas suas misericórdias que não tem fim. E neste capítulo vemos a vinda de Cristo sendo esboçada com muita clareza. E enquanto os idólatras ficam adorando os seus ídolos cegos, agora esses irmãos estão adorando ao Deus vivo. Chega de cegueira, chega de confiar em quem não pode te ajudar, chega de esperar em quem não pode mover nada para que sua vida tenha um rumo diferente. Creia no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Ele pode mudar a nossa história, porque Ele é vivo, e porque Ele vive, como diz o canto, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer que amanhã eu tenho esperança, porque Ele vive. Ele não é um Deus morto. Eles deixaram de abraçar aquele Deus materializado em uma imagem, em um ídolo, para se apegar ao Deus invisível, mas vivo. Essa é a postura que devemos adotar dessa noite. Lança fora tudo que está estragando a sua vida. Tudo aquilo que você se apegou que não está te dando paz. Confia no Senhor somente, e Ele é vivo para mudar a nossa história. Ele vai mudar, é o Deus que muda, é o Deus que faz acontecer, e nós confiamos nele, meus irmãos. Ele é o Deus que podemos confiar, porque é imutável, e suas promessas não podem faltar, e que tem promessa registrada no cartório do céu, não morre antes de obtê-las. O cartório do céu não erra, meus irmãos. Se você tem promessa, eu quando fui fazer o curso em Brasília, minha mãe morrendo de medo de eu andar de avião, eu disse: mamãe, eu tenho promessa de Deus. Um dia eu vou morrer, mas não vai ser assim não. Eu já estou de volta, já fui de volta. Só morre, meu irmão, quando a promessa de Deus é cumprida na vida da gente. Enquanto Deus tiver promessa na sua vida, você não morre. Por isso, enquanto está vivo, servindo a um Deus vivo, seja uma pessoa que glorifique a Ele. Isso vai fazer de você uma pessoa muito especial, que nunca será esquecida. Sempre nós vamos lembrar. Agora lembre de algumas irmãs antigas da nossa igreja. Lembre daquelas irmãs de oração. Lembre daquelas irmãs que tinha tempo para ouvir as suas dores, o seu cansaço. Poderia estar ali ociosa, mas estava ouvindo. Lembre desses irmãos. Lembre dos irmãos que te evangelizaram. Lembre das pessoas que pagaram um preço. Das pessoas que te desanimaram. Esqueça. Das pessoas que lhe causou tristeza. Esqueça. Não vai para o registro, não. Não cabe no registro, não. E assim você será uma pessoa cheia de alegria e de júbilo, obtendo sempre as vitórias de Cristo, que Ele preparou e conquistou para cada um de nós. Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração, porque antes de eu entregá-la, Ele já tinha falado comigo.
Não pense que é só você que tem que mudar. Todos nós precisamos mudar, porque Ele dá graças a Deus por todos. Por todos. Líderes, presbíteros, diáconos, pastores, líderes de sociedade e todos os membros são chamados de todos. Que Deus nos guarde e nos livre pelo seu poder. Presbítero Miguel, meu querido do Senhor, muito bom tê-lo aqui depois daquela temporada de exames e de cirurgias. Veio com a voz forte.